Muito boa tarde a todos. Hoje tem sido publicada e divulgada uma notícia que tem sido há muito esperada por vários órgãos de comunicação social, ocidentais sobretudo, e que diz basicamente que a Rússia está em default. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Vem dizer que a Rússia falhou o pagamento da dívida externa e acrescentam que a Rússia falhou esse pagamento pela primeira vez desde 1918. O que é que significa um país estar em default? Bem, desde logo estar em default quer dizer que está em cumprimento, ou seja, quer dizer que estará em situação de falência técnica, uma vez que não tem capacidade financeira para cumprir o pagamento e cumprir com as suas obrigações que decorrem de contratações realizadas anteriormente e em que se compromete quer a devolver o dinheiro, quer também a pagar os juros respectivos. Para as pessoas perceberem de uma forma mais simples, aquilo que os Estados fazem, incluindo Portugal, para poderem obter um financiamento rápido num determinado momento e enquanto aguardam o surgimento de outro tipo de receitas, basicamente emitem uma obrigação, comprometem-se, vou falar um valor simbólico, suponham que um Estado se compromete, quer tomar emprestado 1.000 euros de empréstimo e compromete-se a pagar, a devolver ao fim de X anos aqueles 1.000 euros acompanhado de uma determinada taxa de juros. Isto é como acontece exatamente para as pessoas. A diferença é quando falamos para Estados, o nível de rigor, o nível de risco, as condições que estão inerentes à contratação por parte da Rússia, e por parte dos Estados, têm de ser naturalmente muito mais rigorosos, até porque os valores envolvidos envolvem milhões ou até milhares de milhões em determinados casos. Aquilo que se invoca com estes títulos, e é impressionante como a imprensa ocidental, neste caso particular a imprensa portuguesa, toda a gente vai atrás deste incumprimento da Rússia, eu não vejo ninguém a explorar o que é que levou a este tipo de condições. Ora bem, quando já começamos a ter a imprensa ocidental a reconhecer que as sanções têm sido aplicadas à Rússia e um conjunto de outras formas de atingir o setor financeiro russo estão a ter repercussões muito mais significativas nos países ocidentais do que propriamente na Rússia, ou seja, e que a Rússia afinal apresenta uma firmeza que muitos se calhar não esperariam que por esta altura tivesse. Agora aparecem um conjunto de pessoas que tinham já este título guardado, aliás, no final de maio, porque havia muita gente já a esfregar as mãos para publicar a notícia de que a Rússia tinha entrado em cumprimento, mas se-lhes furada a publicação desta notícia porque a Rússia tem conseguido cumprir essas obrigações. Já desde abril que anda muita gente a torcer por isso, e em maio já estavam todos a esfregar as mãos à espera que acontecesse, e a verdade é que não aconteceu, e agora em junho a verdade é que volta a não acontecer, mas as circunstâncias e a forma como se desenvolveu um conjunto de particularidades nos mercados financeiros vem basicamente inspirar a que, por exemplo, a imprensa portuguesa, de forma praticamente unânime, replique um conjunto de títulos sem sequer ter o mínimo de cuidado em perceber se aquilo faz sentido ou não. Ora bem, erro número 1. A Rússia entrou em cumprimento pela primeira vez desde 1918. Estes títulos têm, naturalmente, um impacto muito maior. Eu dizer que a Rússia, que o meu inimigo não paga uma dívida desde 1918, portanto há mais de 100 anos, tem um impacto junto do público muito maior do que eu dizer, bom, o meu inimigo não paga um empréstimo, nunca incumpriu nenhum empréstimo ou não incumpre o empréstimo desde, se calhar desde setembro passado e já não incumpria há muito tempo. Portanto, isto é escolhido intencionalmente para dizer que desde a Revolução, ainda antes da Revolução naturalmente bolchevique, porque nós tivemos a Revolução de Outubro de 1917 e só depois é que acabámos por ter também a Revolução bolchevique. Mas quer dizer, desde a posição do czarismo, que já não se via este nível de incumprimento e na altura naturalmente uma bancarrota que foi provocada naturalmente por uma situação de revolução, uma situação que já era crítica ainda antes da Revolução Russa, mas isto tem um impacto muito significativo para o público, é mostrar que há mais de 100 anos que eles não incumpriram e agora incumpriram, o que é que aconteceu? Ora bem, onde é que está o erro?
O erro está no facto de que em 1998, quando houve a grande crise financeira russa, muita gente já não se lembra, foi no século passado, foi no fim do século passado, mas foi no século passado, e foi também sob a liderança de Boris Yeltsin e não de Vladimir Putin, quando muita gente, se calhar, se isto tivesse sido 2 anos depois, se calhar hoje as pessoas diziam pela segunda vez, desde que Vladimir Putin está no poder, a Rússia incumpre com o pagamento de obrigações. Em 1998 aconteceu exatamente uma situação de incumprimento da dívida, houve uma crise, uma grande crise financeira na Rússia, aliás, que até acelerou a transição de poder e a mudança de poder que ocorreu no ano seguinte, mas a verdade é que aconteceu. Portanto, esta questão de 1918, lamento estragar os grandes títulos que todos estão quase unanimemente a partilhar na imprensa portuguesa e nas redes sociais, mas 1918, entre 1918 e 2022 houve 1998. Portanto, logo por aí, se calhar dizer que há 24 anos que a Rússia não incumpre, bom, não tem o mesmo impacto do que dizer há 104 anos, claro. Que é para mostrar como é mesmo um caso tão raro, tão raro. Ponto número 1. Erro número 2. Dizer que a Rússia incumpre. Porquê que isto é um outro erro? Ponto número 1. Se eu contrair uma dívida ao António e para ao fim de 5 anos lhe pagar 1.000 euros, os 1.000 euros que ele me emprestou, mais 5% de juros, portanto, estamos a falar de 1.050 euros, e na altura em que eu quiser pagar ao António, eu tiver de passar pelo Carlos, e o Carlos é o gestor de conta, ou o banco gestor de conta da dívida, e o Carlos basicamente diz, não, desculpa, do Alexandre Guerreiro eu não quero nada, nem um sentimento, então depois daquilo que ele me fez, eu não gosto do tipo, nunca gostei, eu tenho uma forte inimizade para com o tipo, não vou minimamente à bola com ele, eu não quero nem um cêntimo do Alexandre Guerreiro, quero lá saber que seja para pagar ao António aquilo que ele tem de pagar ao António. Ora bem, o António está pronto a receber o pagamento. Eu estou pronto a pagar com juros. E o Carlos não aceita que eu pague ao António. E faz tudo para impedir que o meu dinheiro chegue ao António. Sou eu que estou a incumprir? É o António que está verdadeiramente a invocar que há um incumprimento da minha parte? É que esta é a realidade daquilo que se passa com a dívida da Rússia. Ou seja, a Rússia tem dinheiro, nós falamos de incumprimento quando a dívida é superior, o valor da dívida é superior àquilo que o devedor é capaz de conseguir pagar num determinado momento. A Rússia tem o dinheiro suficiente para pagar. A Rússia transferiu o dinheiro que deveria, naturalmente, entregar a estes credores à entidade que foi responsável por receber este dinheiro. Agora, o dinheiro não chega aos credores e a Rússia que entra em cumprimento. Não faz sentido. Não só não faz sentido, como é desonesto, e muita gente está a torcer para que isto aconteça e com vários propósitos. Eu já vou passar a explicar quais são esses propósitos, mas antes de mais, tenho de vos explicar como é que basicamente funciona este sistema. Isto não funciona simplesmente como eu ir a um banco, eu enquanto particular vou a um banco e digo que preciso de 1.000 euros de empréstimo e o banco diretamente passa-me o dinheiro. Não. Nos Estados, e neste caso concreto da Rússia, nós temos um mercado que está organizado, que está alinhado num conjunto de entidades que de alguma forma fiscalizam, supervisionam este tipo de transações, e a Rússia diz, eu preciso neste momento de 500 milhões de euros, 100 milhões de euros, se calhar para ser mais fácil. E vamos ver qual é que é, em princípio, estimo pagar, perspectivo pagar uma taxa de X%, vamos ver se dependendo do número de interessados, se eu posso, de facto, ficar com esta taxa de juro final, ou se, em função do tipo dos poucos, se houver poucos interessados, se eu tenho de aumentar a taxa de juro para conseguir atrair mais interessados. Porquê? Porque quanto maior for a taxa de juro, quem me empresta aquele dinheiro, quem adquire a minha dívida, vai poder receber mais tarde, ao fim de um determinado período. É basicamente isto que acontece. Como é que a Rússia faz isso? As pessoas não vão comprar diretamente ao Banco Central da Rússia. Existem entidades, e neste caso concreto existe a Euroclear, que é uma entidade que está sediada na Bélgica e que funciona como intermediária das relações contratuais e que estabelece um contrato com a Rússia e diz, vocês passam-nos o dinheiro a nós chegamos até aos interessados, nós depois, quando for a altura, os interessados fazem-nos chegar esse dinheiro,
O dinheiro, depois nós transferimos para vocês, vocês não usam ele, e ao fim dos 3, 4, 5 anos, 10 anos, o que for, vocês devolvem-nos este dinheiro a nós, juntamente com os juros, e nós entregamos aos interessados. E é assim que fica feito. Isto em termos muito simplistas. Esta Euroclear, de acordo com o Ministério das Finanças da Rússia, não terá transferido atempadamente o valor correspondente aos juros e também o valor correspondente ao valor que deveria dar entrada na conta dos credores em abril passado. Ou seja, dia 4 de abril havia um empréstimo da Rússia, de dívida russa, que a Rússia fez chegar à Euroclear, mas, juntamente com os juros, a Euroclear, esse dinheiro só chegou aos credores no início de maio, e agora, aquilo que acontece é que temos um conjunto de credores que diz que a Rússia não pagou os juros correspondentes ao período que vai, desde 4 de abril até o início de maio, já não me recordo qual foi o dia. E aquilo que acontece, basicamente, é que os credores têm um conjunto de credores a pedirem esse dinheiro e a dizer que a Rússia está em cumprimento pelo não pagamento de juros no valor de 1,9 milhões de dólares. A Rússia alega que a responsabilidade não é sua e que os juros relativamente a este tipo de situação, a este período que passou cerca de um mês, que não devem ser pagos, porque não lhe deve ser imputado. Isto é uma questão que se deve resolver, naturalmente, em âmbito judicial, mas não demonstra a incapacidade da Rússia para poder levar ao pagamento. Aquilo que diz é que a Rússia, aquilo que se pode retirar daqui é que a Rússia entende que não tem de pagar o pagamento dos juros correspondentes àquele período de cerca de um mês. Porquê? Porque entende que a responsabilidade não é sua. Agora, isto é uma questão de justiça, não é uma questão de incumprimento. Hoje temos uma nova situação de suposto incumprimento, mas a Rússia, uma vez mais, fez chegar o dinheiro à Euroclear, a Euroclear não transfere o dinheiro para os credores, e aquilo que nós temos é uma acusação de incumprimento da Rússia. Ora bem, como eu já referi, há incumprimento quando existe uma incapacidade do devedor de conseguir pagar a dívida. Incapacidade, não por razão de terceiros, mas incapacidade por não ter dinheiro, nem ter como conseguir pagar. Não tenho dinheiro, eu devo 1.000. Se só tenho 500 na minha conta e amanhã tenho de entregar 1.000, eu não tenho como. Portanto, isto é uma situação de incumprimento. Outra coisa diferente é a recusa de cumprimento, que é a Rússia querer pagar e o credor não querer aceitar. Isto é uma recusa de pagamento. E agora temos uma situação intermédia entre uma coisa e outra, que não é incumprimento, nem é uma recusa de cumprimento, mas temos um terceiro a criar todas as condições para que a Rússia incumpra e para que o credor não aceite. Não aceita aquilo que não lhe é feito chegar. E a Rússia não pagou, entregou intermediário, como é feito contratualmente. Portanto, esta é a realidade que se passa. Portanto, não há incumprimento nenhum, nem desde 1918, nem desde 1998. Pode haver no futuro, de momento ainda não há. A Rússia fez o pagamento à Euroclear. A Euroclear tem de entregar esse valor aos credores. Se não entrega a Euroclear, era muito importante que a Euroclear dissesse qual é a razão para não entregar esse dinheiro aos credores. E para vir a público dizer, nós nunca recebemos um dinheiro da Rússia. Mas a Euroclear ainda não fez isso, de acordo com aquilo, pelo menos, que já ouvi, ou que já vi na imprensa. Como é que depois estas questões, este tipo de litígios se vêm suceder? Ora bem, alguém que seja credor de um determinado Estado pode pedir a uma entidade chamada Credit Derivatives Determinations Committees, portanto, pode pedir a esta entidade que venha a reconhecer a bancarrota do Estado devedor e a incapacidade daquele Estado para poder cumprir com as suas obrigações. Um pedido desta natureza já foi feito para a Rússia relativamente àquele caso que eu vos falei referente àquele período de juros. Esse pedido foi formalizado a esta entidade que eu vos referi, à CDS Determinations Committees, a 10 de junho de 2022, portanto foi há sensivelmente 17 dias, foi feito um pedido que neste momento está a ser analisado, mas, uma vez mais, importa perceber se esta entidade vai admitir que a Rússia não tem capacidade para pagar ou se não quer pagar aquele período de juros, ou qual é que vai ser a decisão que vai tomar. Mas a verdade é que neste momento há um processo que está a correr já desde pelo menos 10 de junho
de 2022. Ora bem, nós temos esse estatuto do litígio ainda em curso. Qual é que é aqui o verdadeiro problema que está agora aqui em causa? É que se alguém atestar que a Rússia de facto está a incumprir com as suas obrigações financeiras, aqueles que são titulares de obrigações ou títulos da dívida pública russa poderão, na esmagadora maioria dos casos, acionar uma coisa que já não se ouve falar há muito tempo, mas que na altura em que a Troika veio para Portugal se discutia muito, que eram chamados Credit Default Swap, os também chamados CDS. O que é que são os Credit Default Swaps? Os Credit Default Swaps basicamente significam que, se eu pedir, isto em traços gerais, eu quero pedir um empréstimo ao meu vizinho para que o meu vizinho me empreste 1.000 euros. O meu vizinho pode dizer, ok, a dizer que o meu perfil neste momento, enquanto possível devedor, à partida não acarreta nenhum risco. Mas, se é para pagar num longo período, de hoje para amanhã, as circunstâncias, seja lá por que razão for, as circunstâncias podem mudar e ele pode tornar-se um ativo de risco. Ora bem, qual é a solução? A pessoa concede-me um empréstimo, estabelece a taxa de juros e o período em que eu devo entregar o valor e a taxa de juros, e depois esta dívida contratualiza com uma seguradora, paga-lhe um valor mensal e, caso eu incumpra, esta pessoa recebe um determinado valor em compensação por isso. Ou seja, o seu investimento estará sempre garantido e poderá envolver até um conjunto de outros valores paralelos relacionados com isto. Mas o seu valor, o valor que está assegurado, está sempre garantido. Isto é um credit default swap posto em termos muito simplistas. E acontece a mesma coisa relativamente à dívida russa. Ou seja, a Rússia emitiu títulos de dívida, houve credores que adquiriram cientes de que iriam receber aquele montante, mas estima-se que, atualmente, cerca de 4,5 mil milhões de dólares de dívida russa tenha associada a credit default swaps. Ou seja, as pessoas que adquiriram dívida russa ascendem a um total de cerca de 4,5 mil milhões de dólares e fizeram este tipo de contratos para receber esse valor. Ou seja, o que está aqui em causa, desde logo, é que para poder normalmente receber o retorno, entende-se que a perda ou o incumprimento, para ser considerada de válido, deve ser, à partida, superior a 1 milhão de dólares. Nós, no litígio inicial, temos 1,9 milhões de dólares que estão aqui envolvidos neste tipo de operação. O que é que acontece? Acontece que, se houver uma declaração de incumprimento, há aqui um conjunto de pessoas que ganham. Os credores ganham através do Credit Default Swap, porque já estão a considerar acionar a Credit Default Swap correspondente. Os Estados ocidentais ganham também o reconhecimento de que a Rússia incumpre o pagamento de obrigações e pode difundir de forma oficial que há a incapacidade por parte da Rússia de poder cumprir as suas obrigações, o que acaba por ter uma repercussão também colateral, no sentido de que a Rússia poderá ser excluída deste tipo deste sistema financeiro que é muito orientado através de empresas ocidentais, como a Euroclear, que está sediada, por exemplo, em Bruxelas, o que quer dizer que a Rússia só conseguirá emitir dívida e obter potenciais interessados através de outros mercados paralelos. Como existe esta declaração de incumprimento da Rússia, as taxas de juro, que aqui a Rússia praticou uma taxa de juro de 4,5%, se não estou em erro, essa taxa de juro poderá passar de 4,5% para valores muito superiores, o que quer dizer que isto implicará para a Rússia o pagamento de mais juros, um esforço financeiro muito maior e, como tem menos clientes interessados, como os sistemas financeiros ocidentais poderão recusar-se a trabalhar com essas entidades nas quais a Rússia acaba por ter a única hipótese de emitir dívida, e como existe à partida um menor público interessado e um grau de risco teoricamente maior, então isso significa que a Rússia terá de ter um esforço financeiro muito maior e terá de aplicar taxas de juro de retorno para os credores muito mais atrativas. Ou seja,
ganham os Estados ocidentais, ganham os credores atuais e perde a Rússia em toda a linha. Portanto, acho que é preciso perceber o que é que de facto está aqui em causa. Existe uma intenção de fazer com que a Rússia incumpra o pagamento de dívidas e com que esse estatuto de incumpridor venha efetivamente a ser reconhecido. Se isso acontecer, naturalmente que acontecem todas as consequências que eu já aqui disse. As seguradoras ganharam dinheiro com o Credit Default Swap, vão ter agora de dar algum retorno também, mas se na altura de Portugal, quando era Portugal envolvido neste tipo de processos, nós entendíamos que os Credit Default Swaps eram de facto produtos tóxicos, eram produtos que já estavam criados de propósito só para que uma das partes ganhasse, então neste caso concreto não consigo perceber qual é que é de facto a diferença e porque é que agora as Credit Default Swaps já são, regra geral, vistas como produtos financeiros saudáveis, sobretudo quando são tremendamente especulativos e há uma intenção até, ou um benefício que o credor acaba por retirar se houver, e uma série de entidades estatais, sobretudo ocidentais, tiram dividendos, obtêm dividendos se considerar que a Rússia incumpre. Eu espero ter sido claro na minha explicação e espero, acima de tudo, que tenham compreendido que nós estamos a ouvir, perante uma campanha intencional para tentar mostrar internacionalmente que a Rússia não consegue cumprir os seus pagamentos de obrigações. Neste momento, isso ainda não corresponde à verdade. A Rússia faz a entrega do valor. Se o valor é recusado pela entidade intermediária e não faz chegar esse valor aos credores, então já não é uma situação de incumprimento. É, a meu ver, uma verdadeira situação de sabotagem e uma manobra ilegal para poder causar ainda mais prejuízo a uma entidade estatal. Uma boa tarde a todos.